Existe uma passagem no mapa que o mundo aprendeu a ignorar. Uma faixa de água tão estreita que dois navios quase se tocam ao se cruzar. Onde o calor transforma o ar em algo quase sólido. Onde montanhas guardam arsenais em suas entranhas. E onde o silêncio entre uma embarcação e outra carrega o peso de bilhões de vidas. Poucos sabem o nome, menos ainda entendem o que aconteceria se essa passagem fechasse. Não por um dia, não por uma semana, apenas por 3 dias. 3 dias seriam suficientes para apagar as luzes de países inteiros, para paralisar fábricas em 4 continentes, para transformar o preço de tudo, combustível, plástico, alimento, transporte, em algo que nenhum governo conseguiria explicar. Hoje nossa jornada começa aqui, no lugar mais poderoso que você nunca visitou. Bem-vindo ao Estreito de Hormuz. Para entender por que esse trecho de água governa silenciosamente o destino do planeta, é preciso recuar. Contemplar a região em sua escala real. O Estreito de Hormuz é a única saída do Golfo Pérsico para o Oceano Índico. Ao norte, as costas do Irã se desdobram por centenas de quilômetros, portos antigos, cidades costeiras, vilarejos de pescadores que existem há milênios à beira dessas águas, como sentinelas esquecidas de uma história que não terminou. Ao sul, a península de Muzandam, pertencente a Omã, avança sobre o mar como uma lâmina de rocha viva, habitada por comunidades que vivem entre o deserto e o sal há gerações. Em uma das geografias mais isoladas da Península Arábica. Entre esses dois lados, comprimida entre pedra e água, passa uma fração decisiva de toda a energia que faz o mundo moderno girar. Ao redor, os grandes desertos formam um horizonte eterno. O Rub al-Khali a sudoeste, vasto e silencioso como um oceano de areia. Os planaltos áridos do interior iraniano ao norte. As planícies pedregosas de Omã a leste. É sobre esse território antigo, seco e carregado de memória, que a história do estreito se desenrola há muito mais tempo do que qualquer petróleo já existiu nessas profundezas. 21 milhões de barris de petróleo cruzam esse estreito todos os dias. Um número que não cabe facilmente na imaginação. Ele representa aproximadamente 30% de todo o petróleo transportado por via marítima no planeta. Mas a dependência não é igual entre os países. Enquanto a Europa e os Estados Unidos possuem alternativas de abastecimento, cerca de 70% dessa energia tem como destino final a Ásia, China, Japão, Índia, Coreia do Sul. São essas economias que dependem de Hormuz de forma quase absoluta. E o que atravessa essas águas não é apenas combustível para automóveis, é a espinha dorsal de toda a cadeia industrial moderna. Plásticos, fertilizantes, tecidos sintéticos, embalagens, componentes eletrônicos, tudo que envolve derivados de petróleo ou gás natural passa, de alguma forma, por esse corredor no extremo do Golfo. Feche Hormuz e o mundo moderno começa a desabar silenciosamente por dentro. Além do petróleo, há uma outra corrente de energia que flui pelo estreito e que é ainda mais frágil a qualquer interrupção. O Catar é o maior exportador mundial de gás natural liquefeito e quase a totalidade de sua produção deixa o país por aqui. A diferença entre o petróleo e o gás natural liquefeito é crítica.
O petróleo pode ser armazenado em tanques por semanas, criando uma margem de respiro. O gás natural liquefeito não tem essa paciência. Por sua natureza e pelos altos custos de armazenamento, ele funciona dentro de uma lógica de fornecimento quase contínuo, como uma veia que precisa pulsar sem parar. Um bloqueio de apenas 3 dias no Estreito de Hormuz seria suficiente para colapsar o sistema de aquecimento e de geração de energia de países como o Japão, o Reino Unido e a Coreia do Sul. 3 dias. O tempo que leva para o mundo perceber que dependia de algo que nunca chegou a conhecer de verdade. O canal impossível, 3 quilômetros de largura. É diante desse peso que a geografia do estreito se torna ainda mais perturbadora. O canal total tem apenas 33 quilômetros em sua parte mais crítica, mas os navios não podem navegar por toda essa extensão. Os grandes superpetroleiros possuem dimensões que chegam a 25 metros de calado submerso, montanhas de aço que deslizam abaixo da linha d'água. Para eles, os corredores seguros de navegação têm apenas 3 quilômetros de largura cada, divididos em 2 faixas, uma de entrada, uma de saída, separadas por uma zona de segurança. Em termos práticos, o fluxo econômico que sustenta bilhões de pessoas passa por uma faixa de água com a largura de um rio comum, um rio sobre o qual repousa o destino do mundo, e esse rio não oferece trégua. O calor da região cria condições atmosféricas que transformam a navegação em um exercício de fé tanto quanto de técnica. Névoas densas de evaporação pairam sobre a água como um véu. Tempestades de areia dos desertos vizinhos chegam ao corredor em ondas periódicas, apagando o horizonte. Navios com 300 metros de comprimento avançam por canais estreitos, guiados apenas por instrumentos. E esses instrumentos, como veremos, podem ser enganados. A beleza escondida. Ilhas fora do tempo. Antes de adentrar o campo das tensões, vale parar por um momento diante do que o ruído geopolítico frequentemente oculta. A beleza extraordinária desta região. A ilha de Hormuz, que empresta seu nome ao estreito, é chamada pelos habitantes locais de Ilha do Arco-Íris, e o apelido não exagera. Seu solo é composto por camadas de minerais em colorações que variam do vermelho intenso ao amarelo ocre, do branco ao roxo acinzentado. Como se a Terra tivesse sido pintada por mãos pacientes ao longo de eras geológicas. Os habitantes da ilha, pescadores e artesãos que vivem entre essas formações de cor improvável, mantêm uma relação quase orgânica com o solo que os rodeia. O pó vermelho da ilha é misturado à massa de pães tradicionais, temperando a refeição com a própria geologia do lugar. Uma prática que atravessa gerações como uma herança silenciosa. A oeste, dentro do Golfo, ergue-se a ilha de Keshm, a maior do Golfo Pérsico. Em seu interior, existe uma das formações geológicas mais impressionantes de toda a região, o Vale das Estrelas. Ao longo de milhões de anos, a combinação de ventos, chuvas e variações de temperatura esculpiu o solo em ravinas, pilares e sulcos que lembram a superfície de outro planeta. Caminhar por esse vale é atravessar o tempo em escala geológica, diante de paisagens moldadas por forças que precedem qualquer presença humana. Qualquer navio que atravesse o corredor
passa a poucos quilômetros das costas iranianas. Essa proximidade não é apenas geográfica, ela é militar, jurídica e psicológica. Ao longo das últimas décadas, o Irã construiu uma doutrina estratégica específica para esse ambiente, voltada não para uma guerra convencional de grandes frotas, mas para algo muito mais sutil e eficaz: a guerra assimétrica. Escavadas no calcário e no arenito das serras que bordejam o estreito, existem bases subterrâneas de mísseis, cujas entradas são praticamente invisíveis do ar e do mar. A rocha não é apenas o cenário, ela é a armadura. Esses sistemas permitem lançar mísseis antinávio em direção ao estreito e recuar para o interior da pedra em questão de segundos, antes que qualquer resposta possa ser articulada. Além das instalações subterrâneas, o Irã mantém uma frota de embarcações rápidas, pequenas lanchas armadas com mísseis e torpedos, capazes de atuar em enxame. Uma centena delas, dispersas, sem padrão de movimento, cada uma carregando destruição suficiente para afundar um petroleiro, cria um problema de geometria para o qual os grandes navios de combate não têm resposta eficiente. É transformar a fraqueza aparente em vantagem real e o número em terror. A arma invisível, minas, sinais falsos e contratos. Mas a ameaça mais silenciosa de todas, a mais barata e possivelmente a mais eficaz, não vem de mísseis nem de lanchas. Vem de pequenos objetos que flutuam sob a superfície, invisíveis e pacientes. As minas navais são consideradas por especialistas a arma perfeita para paralisar Hormuz. Não é necessário afundar dezenas de navios. Basta um único incidente, um único casco perfurado, um único rastro de óleo na água, para que as seguradoras internacionais suspendam as apólices de cobertura para toda a rota. E sem seguro, nenhuma empresa de navegação do mundo autoriza seus navios a entrar no corredor. O bloqueio chega antes da guerra, imposto não por canhões, mas por contratos, instalado não por soldados, mas por atuários e planilhas de risco. Existe ainda uma camada mais recente desse conflito, raramente mencionada nos noticiários. Navios que cruzam o estreito relatam com frequência crescente um fenômeno perturbador. Seus sistemas de posicionamento por satélite começam a indicar coordenadas falsas. Em casos registrados, os instrumentos mostram que o navio está em terra firme, dentro de um aeroporto, em uma posição completamente diferente da real. Essa falsificação eletrônica do sinal pode induzir um capitão a desviar involuntariamente de seu curso, entrar em águas territoriais iranianas e oferecer ao Irã justificativa aparentemente legal para a apreensão do navio e de sua tripulação. Uma armadilha sem fumaça, sem ruído, sem um único tiro disparado. Há uma contradição que poucos ousam nomear em voz alta. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos possuem pouquíssima água doce natural. Para suprir suas populações, dependem de usinas de dessalinização que purificam a água do próprio Golfo Pérsico. Um derramamento de petróleo em larga escala, causado por um conflito, por uma colisão, por uma mina explodindo sob o casco de um petroleiro, tornaria essas usinas inoperantes. Exatamente nos países que mais dependem do petróleo como fonte de riqueza e que mais precisam de Hormuz para exportá-lo. O estreito é, simultaneamente, a fonte de toda a sua prosperidade econômica
e a principal vulnerabilidade de sua sobrevivência mais básica. Sem Hormuz, não exportam petróleo. Sem as águas limpas de Hormuz, ficam sem água potável. A garganta do mundo é também a garganta deles. E é talvez diante dessa contradição radical que se compreende, em sua dimensão plena, o que o Estreito de Hormuz realmente é. Não é apenas uma rota de comércio. Não é apenas um teatro de operações militares. Não é apenas uma curiosidade geológica com ilhas de solo colorido e vales esculpidos pelo vento dos milênios. É uma região viva, habitada por povos antigos, enquadrada por desertos imensos e por montanhas que guardam segredos dentro de si. É o lugar onde a economia global, a estratégia militar, o direito internacional, a engenharia e a sobrevivência humana mais elementar convergem num espaço de menos de 33 quilômetros. É o lugar onde o mundo prende a respiração todos os dias, sem saber. Depois dessa jornada, entendemos que os lugares mais poderosos do planeta raramente aparecem nas manchetes. Não são capitais, não são monumentos, não são símbolos de grandeza visível, são passagens, corredores, fraturas no mapa onde a natureza, a história e a ambição humana se comprimem até o ponto de ruptura. Hormuz não é um nome de guerra, é um nome de silêncio, de vento sobre rocha, de casco de navio cortando uma água que não pertence a ninguém e que ao mesmo tempo pertence a todos. Se este vídeo te marcou de alguma forma, se ele mudou a maneira como você enxerga o mundo que consome energia, que liga switches, que abastece carros, que aquece casas, considere deixar o like e apoiar o canal. Cada vídeo é uma viagem que começa muito antes das imagens. Obrigado e boa viagem.